Bom, pessoal, na aula de hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre o governo de Jânio Quadros e João Goulart. Então, vamos lá. Na última aula, nós falamos sobre Juscelino Kubitschek. E vocês viram que Juscelino Kubitschek ele teve dois momentos durante o seu governo. Que o primeiro momento ficou conhecido como Anos Dourados, que foi marcado pelo crescimento industrial, pelo crescimento estrutural das cidades, com a construção de estradas, desenvolvimento do transporte, de energia e tudo mais. E vimos que a segunda metade do governo de Juscelino Kubitschek, os problemas começaram a aparecer, a inflação aumentou, a dívida externa do Brasil também havia aumentado, e aí os grandes problemas do governo dele começam a aparecer. Na aula de hoje, vamos ver um pouco do que foi a sucessão do governo de Juscelino Kubitschek, que são os governos de Jânio Quadros e João Goulart. Então, vamos lá. Todos os problemas econômicos que apareceram durante o governo de Juscelino Kubitschek acabou repercutindo durante a sucessão do mandato. Juscelino Kubitschek ele não podia se candidatar, porém o candidato que mais criticou, que mais se opôs ao governo de Juscelino Kubitschek acabou saindo vitorioso, que foi o Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele já tinha uma vida política, tá? Ele já tinha sido ex-governador e ex-prefeito de São Paulo e ele se posicionou como candidato de oposição. Então aqui a gente tem o ex-presidente Juscelino Kubitschek e aqui nós temos o Jânio Quadros. Bom, durante a sua campanha eleitoral, o Jânio Quadros ele se destacou muito por conta do seu marketing. E aí, então, ele vai acabar prometendo varrer a corrupção do Brasil. Então, já pensando nessa situação da promessa do Jânio Quadros de varrer a corrupção no Brasil, vocês já percebem que ele não teve sucesso com as suas propostas. E aí, então, como ele havia prometido varrer a corrupção no Brasil, ele adota uma vassoura como símbolo de campanha. Então, a todo momento, todo comício, ele levava a vassoura, todos os seus slogans eram caracterizados aí com uma vassoura, justamente por conta dessa promessa. Outra característica interessante dele era que ele procurou aí reforçar sua qualidade de homem simples. Só que as atitudes dele eram atitudes muito excêntricas. Então ele ia para os comícios, que eram onde os políticos faziam as campanhas eleitorais na época. Eram comícios públicos, às vezes tinham shows durante uma propaganda política e outra. E o Jânio Quadros, ele aparecia nos comícios com um sanduíche de mortadela nos bolsos, para falar que ele comia a mesma coisa que as camadas pobres da população comiam. Ele aparecia com caspa nos ombros, ele aparecia com os sapatos trocados, pé de uma cor e pé de outra. Então, ele tinha muitas atitudes excêntricas para mostrar que ele era um homem simples, um homem do povão. Bom, ridículo ou não, essas políticas excêntricas do Jânio Quadros acabaram dando certo. Ele foi apoiado pela UDN, que era um partido de direita na época, e Jânio ele chegou a obter aí 48% dos votos, se tornando então presidente do Brasil. E lembrando, naquela época a população votava separado para presidente e vice-presidente, e aí Jânio Quadros foi eleito presidente e o vice
que foi eleito foi o João Goulart, mais conhecido como Jango, que era do PTB. E aí nós temos um problema no território brasileiro. Por quê? O Jânio Quadros, que era da UDN, era um partido de oposição a do vice, que era o João Goulart, que era do PTB. Então, isso gerou um pouquinho de confronto. Imagine a situação atual, você colocar o Bolsonaro como presidente e o Lula como vice. É mais ou menos essa situação com o Jânio Quadros e o João Goulart. Bom, após o Jânio Quadros assumir o comando, tá? As polêmicas e as excentricidades dele continuavam. Então, ele vai adotar várias medidas, no mínimo estranhas, no território brasileiro. Então, primeiro, ele vai cobrar os seus ministros e auxiliares por meio de bilhetes como esse aqui, que aparece na imagem para vocês. Só que a intenção dele não era realmente cobrar serviço dos ministros ou dos auxiliares. A intenção dele é que esses bilhetes caíssem na mídia, vazassem para a imprensa, e a imprensa começasse a divulgar que o Jânio Quadros estava cobrando serviço, que ele estava demonstrando ser um cara consciente. Então, era tudo uma propaganda. Ele também fazia visitas surpresas em repartições públicas para pegar aí funcionários relapsos que não estivessem trabalhando. E uma das maiores polêmicas aí de Jânio Quadros foi com relação à medida dos maiôs usados pelas misses nos concursos. Então, ele ampliou o tamanho dos maiôs que as misses tinham que usar e ele proibiu o uso de biquínis nas praias. Então, imagine a situação, gente. Ele proibiu o uso de biquíni nas praias. Então, quando vocês veem fotos da época, vocês costumam falar, nossa, que estranho, as pessoas de maiô na praia, as pessoas com essas roupas grandes nas praias. Por quê? Porque o uso de biquíni era proibido. Foi proibido porque o Jânio Quadros ele estava tentando moralizar a sociedade brasileira. Então, para isso, ele vai fazer essa questão do uso de biquínis. Outra coisa interessante, gente, é que ele também proibiu as rixas de galo. As rixas de galo acontecia muito no Brasil. E ele acabou proibindo essas brigas de galo, que acaba sendo uma coisa positiva, já que isso machucava aí os animaizinhos, tá? E aí, com relação ao uso de biquínis na praia, gente, o que aconteceu? Como uma forma de protesto em relação a essa determinação, o Jânio ele vai acabar sofrendo aí várias críticas. Uma das críticas foi justamente através de uma música que talvez vocês conheçam ou não, que é a música chamada Biquíni de Bolinha Amarelinha. Quem já ouviu? Eu. Nossa, eu amo essa música. Ana Maria entrou na cabine e foi vestido um biquíni legal, mas era não biquíni no biquíni
mal cabia na Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha com biquinininho que na palma da mão se escondia. Então, essa música era uma referência justamente a essa proibição do uso de biquínis aí nas praias por parte de Jânio Quadros. Na questão econômica, o Jânio Quadros não conseguiu deter a crise econômica que se iniciou durante o governo de Juscelino Kubitschek. Então, o que ele vai fazer para tentar arrumar esse problema econômico no Brasil? Ele vai congelar os salários e vai restringir o crédito bancário. O que seria congelar o salário, gente? Basicamente, todo ano, por conta da inflação, você tem um reajuste salarial, para que a sua condição de vida fique um pouco mais equilibrada com relação ao aumento da inflação. O Jânio Quadros, ele congelou os salários, ou seja, seu salário não iria aumentar independentemente da inflação. Então, seu salário continuaria aquele mesmo e a inflação só aumentando. Outra coisa que ele fez foi restringir o crédito bancário, ou seja, diminuir a possibilidade de você pegar dinheiro emprestado com os bancos ou conseguir cartão de crédito. E aí, o que isso vai gerar? Uma queda no consumo interno. Por quê? A pessoa está recebendo um salário abaixo, bem abaixo do que era a inflação na época, e não tinha acesso a empréstimos. Automaticamente, ela vai parar de consumir muitas coisas. E isso vai aumentar a crise. Então, ao invés de ele conseguir controlar a crise, as ações dele acabou aumentando ainda mais a crise. E aí é óbvio, gente, durante todo esse processo, durante toda essa situação com a crise e com essas medidas nada populares que ele adotou, ele vai acabar perdendo muito apoio que ele conseguiu inicialmente durante a sua campanha. E aí o que ele vai fazer? Para agradar, então, os nacionalistas e tentar ganhar o apoio dos nacionalistas, ele vai afrouxar as relações entre Brasil e Estados Unidos. Então, ele vai ensaiar uma política liberal. Ele queria mostrar que o Brasil era um país independente, que não tinha relação com os Estados Unidos, que não ficava na bota dos Estados Unidos. E aí, então, o que ele vai fazer? Ele vai praticar uma política conservadora, mas durante o processo da propaganda, ele vai fingir simpatizar com a esquerda. E aí, o que ele vai fazer? Ele decide, em meio à Guerra Fria, no qual os Estados Unidos está numa batalha contra a União Soviética e contra os socialistas e comunistas, o Jânio Quadros vai decidir condecorar com uma medalha de honra ao mérito, nada mais, nada menos que Che Guevara, que era o maior inimigo dos Estados Unidos no continente americano. Então, isso tudo era uma propaganda para ele mostrar que ele não dependia dos Estados Unidos e tentar agradar aí os nacionalistas. Resultado, ele vai perder o apoio tanto dos conservadores quanto dos nacionalistas, que vão perceber que aquilo era somente uma propaganda política. E aí, diante dessa situação, o que o Jânio vai fazer? Ele vai tentar conseguir o apoio das massas. Então, ele vai fazer declarações pedindo ajuda da população, culpando o Congresso Nacional pelos problemas do país. Daquela ideia, não, a inflação no país ocorre por conta do Congresso Nacional, por conta da Câmara de Deputados e Senadores, que não aprovam determinadas leis que eu estou querendo implementar.
relações com o momento atual do Brasil é mera coincidência, tá bom, gente? E aí, então, veio o momento decisivo, que foi a tentativa de golpe de Jânio Quadros. O que o Jânio Quadros vai fazer? Ele vai enviar o vice-presidente, que era o João Goulart, para a China, que havia recentemente se tornado comunista. Então, a ideia é que João Goulart deveria estabelecer relações comerciais com a China. Mas, na verdade, o que ele queria era aumentar as suspeitas de que João Goulart fosse comunista, porque havia uma conversa de que João Goulart seria comunista por conta das suas propostas populares. E aí, então, ele envia o João Goulart para a China justamente para aumentar essas suspeitas de que ele seria comunista. Por quê? Porque Jânio Quadros acreditava que a elite brasileira nunca permitiria que o João Goulart assumisse o poder. Então, o que ele fez? Manda o João Goulart para a China, aumenta as suspeitas de que ele seria comunista e ele envia uma carta renúncia para o Congresso Nacional, pensando que o Congresso Nacional não aceitaria a carta renúncia, imploraria para que ele ficasse no poder e, dessa forma, ele, para ficar no poder, exigiria aí plenos poderes para governar como um ditador. Só que o tiro saiu pela culatra. O Congresso ele aceitou a renúncia de Jânio Quadros e a população, em geral, não saiu em socorro dele, não apoiou ele em absolutamente nada. Então, se Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo ficou no poder, Jânio Quadros foi o presidente que menos tempo ficou no poder. Ele ficou apenas 7 meses de mandato. E aí, Jânio Quadros sai do poder e, tecnicamente, quem deveria assumir era o João Goulart. Na época, o João Goulart estava na China e isso acabou criando uma crise política de sucessão. Por quê? Porque os conservadores eles não queriam aceitar a posse de João Goulart, que era acusado de ser comunista. Já os grupos nacionalistas, os sindicatos, entidades populares, defendiam a posse de Jango, por quê? Porque ele havia sido eleito democraticamente. Então, não seria justo ele, como vice-eleito, não assumir o governo. E isso gerou uma guerra civil, porque os conservadores não queriam permitir, de jeito nenhum, que o Jango entrasse no Brasil. E isso gerou quase que uma guerra civil no território brasileiro. Então, para evitar novos confrontos, os conservadores propuseram implantar o parlamentarismo no Brasil. Assim, o João Goulart ele teria poderes para assumir o governo, tá? Porém, ele teria os seus poderes reduzidos. E quem, de fato, governaria o Brasil seria o primeiro-ministro. Então, o presidente ele seria só uma imagem figurativa, ele não teria poder realmente de governo. Então, aqui a Charlie mostra muito bem isso. Aqui nós temos o primeiro-ministro e os poderes do primeiro-ministro, e aqui o presidente, os poderes do presidente, que era praticamente nenhum. E aí, então, com o sistema parlamentarista, João Goulart pôde, de fato, assumir o governo. Então, a gente tem aqui o Tancredo Neves, do PSD, que vai se tornar primeiro-ministro, e do lado o João Goulart, que conseguiu tomar a posse da presidência, porém sem poderes de governo. E aí nós temos o Brasil, então, em 1950 e início de 1960. Era um período muito
conflituoso por conta da crise econômica, e por conta disso a gente vai ter a ampliação da participação popular, principalmente com relação aos sindicatos. Nós vamos ter a formação das ligas camponesas, vamos ter o movimento da cultura popular, vamos ter a formação da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, e do Centro Popular de Cultura. Então, a gente vai ter várias situações de manifestações populares no Brasil. Os conservadores, por sua vez, viam todo esse avanço popular como um avanço do comunismo, e eles, então, criaram o Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, que é o IPES, que era justamente para combater o comunismo, que seria o comunismo no Brasil, seria essas organizações populares, e eles basicamente formavam aí jovens de classe alta, média alta, para defender as ideias do liberalismo e da democracia. E aí nós temos como base de luta do IPES justamente a ideia de família tradicional, com apoio na religião e na democracia. Também, novamente, referências aí com relação à atualidade é uma mera coincidência. Bom, o parlamentarismo no Brasil ele não vai durar muito tempo, porque o parlamentarismo não vai conseguir resolver os problemas econômicos e vai começar a ocorrer uma série de divergências por conta dessas manifestações populares, e o presidente ele estava do lado dessas manifestações populares e o primeiro-ministro estaria do lado, então, dos conservadores. Então, a gente tem o plebiscito. João Goulart ele decide adiantar o plebiscito, no qual a população teria que votar se continuaria com o parlamentarismo ou se voltaria para o presidencialismo. E aí, então, se fez toda uma campanha para o voto contrário ao parlamentarismo. Então, votar contra o parlamentarismo, de acordo com essa campanha, seria votar contra a miséria, contra o analfabetismo, contra a falta de terras e contra o roubo do seu voto, porque eles votaram em João Goulart e não permitiram que ele governasse. E aí, em 1963, tá? A proposta era que o plebiscito fosse somente em 1965, mas o Jango adiantou o plebiscito em 2 anos e 74% da população disse não ao parlamentarismo. E aí, então, João Goulart pôde assumir, de fato, a presidência com os poderes de um presidente. E aí, ao assumir o poder, o Jango ele propôs a reforma agrária e o Estatuto do Trabalhador Rural, tá? O Estatuto ele estabelecia os mesmos direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais e urbanos, porque os trabalhadores urbanos eles tinham vários direitos trabalhistas conquistados na época de Getúlio Vargas, mas os trabalhadores rurais não tinham os mesmos direitos. A reforma também permitia a organização dos trabalhadores em sindicatos e autorizava a tomada de terras que ficavam à beira das rodovias. E justamente essa medida deles poderem tomar as terras à beira das rodovias desagradava os fazendeiros. Por quê? Mesmo que os fazendeiros não estivessem interessados naquelas terras, eles não queriam que os camponeses tivessem terras, que ficassem somente sob o seu controle. Então, isso desagradou muito os fazendeiros. Ele também propôs uma reforma econômica, tá? No qual a indústria e o comércio passou a ter uma maior intervenção do Estado, maior controle do Estado.
O objetivo era diminuir o lucro do capital estrangeiro, ou seja, fazer com que o dinheiro do Brasil fosse para fora. Então, a ideia era fazer com que esse dinheiro ficasse aqui no Brasil. E, basicamente, investir esse dinheiro na indústria e no comércio brasileiro, tá? Então, a tentativa dele era enfraquecer as multinacionais estrangeiras que estavam no Brasil e fortalecer a indústria nacional. Isso também vai desagradar muitos empresários do território brasileiro que lucravam muito com essas multinacionais. Ele também vai propor reformas urbanas, então ele vai propor aí investir na urbanização de cidades que eram próximas às capitais brasileiras, próximas à capital do Brasil, que estavam praticamente abandonadas. Ele tentou regular a especulação imobiliária, tá? Então a ideia era controlar o preço dos aluguéis, que estavam subindo sem motivo nenhum. E, a partir dessa reforma, o dono do imóvel ele só poderia cobrar 1% do valor total do imóvel como aluguel. Então, ele só poderia lucrar 1% em cima do imóvel. Tinham pessoas que lucravam mais de 100% cobrando aluguéis. E nós temos, então, a crise e o fim do governo de João Goulart. Por quê? Todas essas medidas adotadas por João Goulart eram medidas populares. Isso desagradava a elite brasileira, desagradava os fazendeiros do Brasil e desagradava principalmente os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos tinham a maioria das multinacionais que haviam no território brasileiro e os Estados Unidos viam os movimentos sociais crescendo no território brasileiro. Em meio à Guerra Fria, eles temiam que esses movimentos sociais se tornassem uma revolução socialista. Então, eles tentaram impedir que esses movimentos sociais se desenvolvessem. Como? Apoiando um golpe militar. Tá? Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai comprar o parlamento brasileiro, ele vai oferecer dinheiro para o Congresso no Brasil, então ele vai comprar deputados e senadores para apoiar o militar no poder. E aí o João Goulart, sem apoio da mídia, que defendia a elite, sem apoio do parlamento, que foi comprado pelos Estados Unidos, e sem apoio dos chefes militares que queriam tomar o poder, em 1964, mais especificamente no dia 31 de março, é feito, então, um golpe militar. Então, Luiz Carlos Guedes e o Mourão Filho, eles vão desencadear uma marcha militar em direção à capital do Brasil. E João Goulart, sem muitas possibilidades, ele decide fugir do território brasileiro. Porque se ele ficasse, isso poderia desencadear uma guerra civil no território. Então, ele prefere fugir e aí fica fácil para os militares assumirem o governo no Brasil. Essa é a bibliografia da aula de hoje. E por hoje é só. Alguma dúvida? Dúvida, pessoal? Falem comigo, por favor. Não, acho que não tem nenhuma dúvida, não. Bom, pessoal, então, se vocês não têm nenhuma dúvida, por hoje é só, tá bom? Na plataforma está as atividades dessa semana para vocês, então não deixem de fazer.
Lembrando que vocês precisam fazer aí até quinta-feira à noite, para que sexta-feira eu poste a correção para vocês. Ok? Ok. Muito bem. Então, turminha, tchau, tchau e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Aniele.